Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Não se esqueça, o YouTube, a plataforma, tem desinscrito alguns de vocês. Então, confere os vídeos. 8 da manhã, oração da manhã. 18 horas, os estudos, ok? Não se esqueça de se inscrever no meu segundo canal, Bíblia Falada Mari Garcia. Você vai ler a palavra junto comigo. Você vai ouvir a palavra. Amém? Me segue também nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram e Telegram. Vai ser um prazer ter você comigo lá. Quando olhamos para os tempos atuais, é importante termos a perspectiva bíblica correta. O mundo quer nos distrair e nos fazer acreditar que as coisas com as quais estamos lidando hoje não são bíblicas, mas apenas eventos seculares relacionados ao dinheiro, ao governo e à nossa sociedade. Mas, como filhos de Deus, temos a certeza do cumprimento da palavra de Deus. A humanidade está caminhando em direção a dias de grandes desafios. Há um tempo como nunca existiu antes, a grande tribulação. E após isso, mas não antes disso, o retorno do nosso Messias, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cristo crucificado, ressuscitado e que ascendeu aos céus, voltará para nos buscar. Ao conversar com seus apóstolos em Mateus 24, versículo 37, os últimos dias foram descritos por Jesus desta forma: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando olhamos para trás nas Escrituras, a respeito dos dias de Noé, podemos encontrar muitas semelhanças com nossa vida e a vida de Noé. Voltando para Gênesis capítulo 6, nós lemos como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau, todo o desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 17, porque estou para derramar águas em dilúvios sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Perceba que durante aqueles tempos, a maldade do homem era grande em toda a terra. E toda a intenção de seus corações era mal continuamente. Eles estavam apenas pensando sempre em maldade e atrocidades.
ao ponto de Deus lamentar de ter feito todas aquelas pessoas. E se utilizarmos a nossa imaginação, podemos comparar com as pessoas de hoje e imaginar o quanto Deus deve lamentar ter feito muitas pessoas que hoje habitam na terra e preenchem a terra de maldade, de discórdia, de guerras, de lutas, todos os tipos de atrocidades. O coração das pessoas está se tornando cada vez mais frio e as pessoas têm escolhido a violência ao invés da paz. Tudo é motivo de discórdia em redes sociais. O mundo online. Um mundo onde as pessoas se escondem atrás de seus computadores e celulares simplesmente para trazerem toda a maldade que desejam em mensagens, vídeos, todos os tipos de discórdias. Além disso, a atual geração é completamente narcisista, é consumida por um amor por si próprio, mais do que qualquer outra coisa. E Jesus nos ensina em Mateus 22:36, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, nós devemos amar a Deus em primeiro lugar e devemos amar os nossos irmãos assim como a nós mesmos. O grande problema da sociedade atual é que o amor se esfriou, o coração se tornou egocêntrico e a única coisa que cabe dentro deste coração são as próprias vontades, os próprios desejos e, na maioria das vezes, desejos carnais. E este amor por si mesmo se tornou muito maior do que o amor por Deus e o amor pelo próximo, onde o que importa é eu conseguir conquistar, não importa como eu conquisto, não importa em quem eu vou esbarrar, quem eu vou ter que derrubar, não importa nem mesmo se Deus estará na minha frente. Eu quero ser o dono de tudo. Este é o pensamento que Satanás colocou desde o princípio no ser humano, quando trouxe o pecado para a humanidade, onde as pessoas adoram a si mesmos. O problema é que as pessoas ainda não perceberam que nós somos criados por Ele, pelo nosso Deus, e que nós estamos aqui a serviço dEle para cumprir e sermos submissos a Ele. Porque se não for assim, sempre haverá um grande vazio no espaço onde deveríamos estar lutando pelos propósitos do Senhor. Por vezes, esse espaço será preenchido por prazeres momentâneos carnais, desejos de Satanás para a vida das pessoas. O problema é que chega uma hora que acaba e o vazio volta novamente. O problema é que até as pessoas que têm buscado Deus, têm buscado um Deus no formato em que elas se sentem confortáveis. Ou seja, eu faço a minha doutrina da minha forma, eu procuro um Deus que me permite fazer as coisas que eu desejo e desta forma eu me sinto confortável e achando que eu estou andando com Deus. Alguns estão dizendo que todos os deuses podem andar juntos porque o principal de tudo é o amor. O problema é que o principal de tudo é o amor ao único Deus e não a todos os deuses juntos. Não existe deuses iguais. Só existe um caminho à verdade e este caminho foi dado por Deus pelo seu Filho unigênito, Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, aquele que voltará para nos buscar. Noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Mas hoje mais importa sobre a habilidade pessoal de cada um. A doutrina do segredo, onde as pessoas acreditam que elas têm o poder para realizar as coisas, enquanto que na verdade elas até poderiam ter este poder, mas o poder não vem delas, o poder vem de Deus. Nós, com fé, acreditamos que Deus pode fazer o impossível em nossas vidas. E é aí que está o mistério de toda a criação. E muitos estão bloqueando o seu próprio Criador. As pessoas querem depender mais de líderes governamentais, da própria ciência, mas não querem depender do Criador, do nosso Deus. Mas como crentes em Cristo Jesus, nós estamos vivendo neste mundo e precisamos soar avisos e tentar fazer com que as pessoas ainda se arrependam. E isso pode parecer bem desanimador para nós.
Mas saiba que você não está sozinho no mundo. Existem muitos passando pela mesma situação. E, assim como nós, Noé também lidou com a mesma situação. E é por isso que é muito importante quando olhamos para nós hoje, comparando com os dias de Noé. Quando lemos o livro de Flávio Joséfo, a história dos Hebreus, no livro 1, capítulo 3, a partir da página 80, nós lemos assim: Noé, entristecido pela dor de vê-los imersos nos crimes, exortava-os a mudar de vida. Mas quando viu que, em vez de seguir os seus conselhos, eles se tornavam cada vez piores, o temor de que o fizessem morrer com toda a sua família levou-o a deixar a sua pátria. Deus, que o amava por causa de sua probidade, ficou tão irritado pela malícia e corrupção do resto dos homens, que resolveu não somente castigá-lo, mas exterminá-los completamente e repovoar a terra com homens que vivessem na pureza e na inocência. Assim, abreviou-lhes o tempo de vida, reduzindo a 120 anos. Inundou a terra de modo a parecer que ela havia sido tomada pelo mar, e fê-los todos perecer nas águas, com exceção de Noé. A este, para salvá-lo, ordenou que construísse uma arca de 4 andares com 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, que lá se encerrasse com a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas deles. Perceba como no tempo em que isto acontece, Noé tenta falar com as pessoas. Noé permanece seguindo seu propósito de vida, mesmo em meio a uma sociedade onde os crimes haviam tomado conta de todos eles. A calamidade fazia parte da normalidade ao seu redor. Noé, mesmo assim, estava com o seu coração entristecido e continuava a tentar alertá-los. Da mesma forma, Deus nos deu a sua palavra para que possamos aprender e seguir a sua palavra, mas também para podermos profetizar e falar a respeito das coisas que virão para todas as pessoas ao nosso redor, seja por meio de palavras, seja por palavras e atitudes, e seja por palavras, atitudes e também o nosso próprio testemunho de vida. Deus também nos mostrou a respeito de como quer que nós vivamos e como nós devemos segui-lo em todo o tempo. Mas Ele também nos disse sobre as pessoas que apareceriam nos últimos dias, como seria a inclinação da humanidade. 2 Timóteo 3, sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. É justamente para todas essas pessoas que nós continuamos a alertar, que nós continuamos a pregar o Evangelho. O grande problema é que, assim como nos dias de Noé, essas pessoas fecham os seus ouvidos. Aqueles que mais precisam são os que estão mais cegos e mais enganados quanto à verdade. E se tornam agressivos, se tornam completamente impersuasivos. Então nós continuamos fazendo o nosso trabalho, mas crendo que só o Espírito de Deus pode tocar os corações, oprimidos e completamente distantes do seu próprio Criador, mas enganados por Satanás. Nós estamos vivendo tempos onde Satanás quer com que todos nós estejamos desistindo da vida de cada um dos crentes, daqueles que estão começando a seguir os caminhos do Senhor. Ele quer que você se sinta desencorajado e derrotado, que você morra de medo e que você esteja com medo dos planos dele para este mundo. Mas nós venceremos. Nós não estamos com os ouvidos voltados para aquilo que Satanás tem dito. O diabo é um ser criado e ele sabe que o tempo dele é curto. Por isso que tudo o que ele deseja é te derrubar junto com ele. Mas aprenda algo e nunca mais se esqueça. Não importa o que aconteça em seu caminho. Se você estiver com o Messias, você já venceu. A vitória é sua.
Você tem coroas esperando por você. Você tem uma grande morada te aguardando, junto com o nosso Messias. João capítulo 14. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos esta certeza em nosso coração. Por isso não podemos permitir que nenhum tipo de censura, nenhum tipo de maldade, nada do que está ao nosso redor, nada do que vem nas notícias, nenhuma fofoca, nada nos derrube. Não permita que nenhum sentimento de medo e ansiedade invada o seu coração. Pelo contrário, que você tenha a certeza da presença de Deus na sua vida, da salvação através de seu Filho Jesus e de quanto você é vencedor em Cristo. Talvez a maior preocupação não deva ser: será que Deus vai nos proteger? Porque isso é mais do que óbvio que Ele fará. A maior preocupação deve ser: será que nós vamos proteger a nossa fé em Jesus Cristo? Será que nós vamos permanecer fiéis? Será que nós vamos seguir levando a palavra de Deus a toda criatura? Quando Deus salvou Noé, Ele estava julgando o mundo, porque neste mundo só habitava a maldade. O dilúvio estava carregando todo o pecado e toda a maldade. E após isso, ele disse que nunca mais julgaria a terra através deste método do dilúvio novamente, que é o que o símbolo do arco-íris representa. Representa uma aliança que foi feita entre Deus e todo homem. Assim como ele julgou o mundo antes nos dias de Noé, ele julgará novamente. Mas será diferente desta vez. E é de total responsabilidade sua preparar a si mesmo e preparar a sua família. É total responsabilidade sua estar com os seus candeeiros cheios de azeite, mas também carregando uma outra porção de azeite e estar preparado para o tempo do julgamento do Senhor, mas também para a sua volta, o seu retorno. E isso só poderá ser possível se você não permitir que o inimigo, Satanás, roube a sua paz. É total responsabilidade sua e minha sermos exemplos da justiça dele para o mundo. Eu entendo que esses dias são super difíceis e está prometido na Bíblia que eles ficarão ainda mais difíceis. Mas eu prometo a você que todos aqueles que habitam abaixo das asas do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, serão protegidos e consolados. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se morre sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios, porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe.
Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Meu desejo é que hoje você decida estar do lado de Noé. Que você não esteja em cima do muro, pensando, será que é verdade? Será que é mentira? Será que o julgamento virá? Será que Deus realmente fará como fez nos dias de Noé? Mas que você esteja ciente, e não só isso, que você esteja ouvindo a voz de Deus e seguindo a tua vontade. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por tua palavra. Queremos ser como Noé, queremos estar com nossos corações sedentos à tua vontade. Queremos estar com os nossos ouvidos abertos à tua voz. Abre os nossos olhos para que tudo aquilo que teu Espírito Santo tem nos mostrado, nós possamos enxergar. Que todos os dias possamos ser testemunhas de Cristo Jesus nesta terra. Tira todo o medo, tira toda a ansiedade, toda a depressão de nossos corações e enche-nos da tua vontade todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.